Seguimos repercutindo a reação dos setores ao plano de contingência anunciado pelo governo federal. Conversamos agora com Fernando Valente Pimentel, diretor superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. Ótimo dia para você, Pimentel. Seja bem-vindo. O mesmo, muito obrigado. Prazer estar aqui novamente. Reação primeiramente positiva, negativa, este plano apresentado ontem pelo governo atende às demandas do setor? Olha, eu acho que o plano foi positivo. A BIT soltou uma nota nesse sentido. E é claro que entre o anúncio e a execução tem uma distância. E é aí que nós vamos ter que focar muito sobre o tema. Qual é a taxa de juros, como é que as empresas vão ser eleitas, com que rapidez isso vai ser implementado, porque tem companhias que são extremamente dependentes da receita advinda do mercado norte-americano, companhias menos dependentes, e tudo isso traz graus de urgência diferentes para as companhias. O movimento foi na direção correta, usando instrumentos já conhecidos, por exemplo, a gente acha que o Reintegra seria algo muito mais importante, ser permanente e amplo, para, digamos assim, reduzir a perda de competitividade por conta do acúmulo dos impostos, mas seja como for, esse movimento é adequado, pelo menos nesse primeiro instante. Agora, o grande objetivo é resgatarmos de novo a participação no mercado dos Estados Unidos. Está difícil, está complicado, está complicado. Ah, vamos conquistar novos mercados. Bom, isso a gente faz o tempo todo. O empresário vive de mercados, vive de pedido para poder fazer o negócio prosperar e pagar suas contas. E nós estamos aí trabalhando com a União Europeia e Mercosul há mais de 20 anos, o EFTA mais recentemente. Então, temos todo o interesse em ampliar os acordos internacionais brasileiros, já que nós ficamos, digamos assim, acomodados durante muito tempo com a base mercosuliana, que é importante também. Nós, particularmente, vínhamos até o tarifaço ser estabelecido, conversando com as nossas entidades congêneres nos Estados Unidos para aprofundar a relação bilateral setorial com têxteis e confeccionados. Então, esse é que é o grande movimento, que a gente sabe que não há nem recursos orçamentários para bancar um grande apoio e suporte por um tempo muito longo. Então, pode ser até necessário um prolongamento das medidas que foram adotadas, dependendo do grau de exposição das empresas ao mercado estadunidense. Então, positivo, agora temos é que implementar e ver como é que o Congresso vai tratar da MP, já que é uma MP que caduca em 60 dias, acredito que ele vai passar, sem dúvida nenhuma, mas quais são as alterações que eventualmente serão feitas, a gente também tem que acompanhar muito de perto. Perfeito. Em relação ao setor, nestes primeiros dias após a efetivação do tarifaço, como é que estão as relações com os Estados Unidos? Elas não existem? Elas pararam totalmente? Nós tínhamos Não, aquela condição de que produtos que já haviam sido mandados, exportados, estavam em trânsito, não seriam taxados. Mas como é que está a relação direta de vocês com o país? olha, a relação com os nossos clientes, com as nossas entidades congêneres, continua muito boa. Agora, é claro que os negócios estão em compasso de espera. Por exemplo, teremos uma feira agora em setembro, a Coutray, em Nova York, tem mais de 40 empresas que vão participar, pelo menos até agora. Então, isso cresceu com relação ao número do ano passado. As exportações para os Estados Unidos só haviam crescido quase 14% no primeiro semestre. E nós tínhamos um objetivo de continuar nessa marcha e, de novo, aprofundar as relações bilaterais setoriais, reduzindo os gravames tributários para ampliar a conexão Brasil e Estados Unidos, que são países ocidentais. Então, nós temos todo o interesse no mercado norte-americano, é o maior mercado do mundo para têxteis e confeccionados, importou no ano passado 114 bilhões de dólares desses produtos. China foi o maior fornecedor, seguida de Vietnã, Bangladesh, México, entre outros. E o Brasil opera naquele mercado, aproveitando, são nichos mercadológicos, já que nós não somos um ofertador massivo de produtos têxteis, mas vimos crescendo e temos interesse de crescer ainda mais. Então, a solução final, uma solução fundamental é nós voltarmos a ter uma taxação que seja coerente com o histórico de relação Brasil e Estados Unidos e coerente com aquilo que foi aplicado em países do Mercosul. O Mercosul não sofreu a sobretaxação, está com 10 pontos percentuais adicionais. E nós estamos com os 10 mais 40. Então, ficarmos juntos da base do Mercosul é importantíssimo também, para até evitar um descompasso entre aquilo que vai ser fabricado no Brasil, que vai ser fabricado em outros países que compõem o Mercosul. Então, isso tudo está sendo observado pelo setor e a nossa agenda
nesse momento é fortalecer essa diplomacia empresarial. É claro que a decisão é dos governos, mas, sem dúvida nenhuma, esse entendimento dos negócios faz muita diferença para mostrar aí o grau de importância do mercado e das relações comerciais, tecnológicas, de intercâmbio e de investimentos. Temos vários investimentos de empresas brasileiras têxteis nos Estados Unidos e vice-versa. Então, há também essa troca de investimentos. Desde que a lista de exceções foi publicada, nós esperamos este plano de emergência do governo para atender as empresas impactadas. Ele foi editado, mudado, repuxado, esticado, teve coisa decidida até na manhã de ontem, no caso, este reintegra, estes 5 bilhões de reais que terão de custo justamente para o tal cashback para as empresas, essa devolução dos valores pagos de impostos. Então, ele sofreu diversas alterações. Mas durante todo este trabalho, Pimentel, o governo disse que também utilizou o tempo para separar CNPJ por CNPJ, empresa por empresa, que será impactada e que receberia estes incentivos, este plano de emergência. O setor foi consultado. O setor tem clareza de quais os métodos utilizados pelo governo para traçar este CNPJ por CNPJ de empresas impactadas? Contribuiu para este trabalho? Vocês têm, talvez, uma dimensão de como é que isso possa ser decidido? Olha, confesso que nós não sabemos qual vai ser a linha de corte. Inclusive, ontem foi um grande questionamento que nós fizemos. Agora, as medidas, elas vieram em linha com aquilo que foi apresentado pela CNI, outras federações e nós também. Então, claro que alguma coisa na parte do trabalho não foi atendido explicitamente, mas digamos que, no geral, ela seguiu uma agenda de sugestões. Então, o setor privado, através das suas confederações, federações e associações, ele contribuiu. Digamos que foi totalmente atendido? Não. Agora, isso nos traz de novo a questão de anunciar e executar. Qual será a linha de corte? Quanto por cento do faturamento de uma empresa será dependente dos Estados Unidos, fará com que ela seja elegida ou eleita ou não para utilizar dos mecanismos que foram criados para dar sustentação nessa fase mais crítica do tarifaço. Então, isso, pelo menos para mim, ainda não está claro, para o setor ainda não está claro. Então, essa é a questão chave, ou seja, o anúncio e, rapidamente, a colocar em prática a execução com os critérios que vão orientar essa decisão empresa a empresa. Entendemos, sim, que faz todo sentido, porque nem todos estão na mesma página, nem todos têm a mesma exposição ao mercado norte-americano, mas, por outro lado, é preciso saber bem qual foi o critério. É 10%, é 20%, é 30%, é 40% da receita gerada no mercado americano, empregos, tudo isso junto, compondo aí, digamos assim, esses indicadores que permitam tomar essa definição por parte do governo e anunciar para aqueles que são os potenciais candidatos a usarem as medidas que foram anunciadas ontem. Você menciona que as medidas atenderam a boa parte das propostas, das demandas, tanto da associação quanto, por exemplo, de outras associações setoriais, é o caso da CNI, que celebrou bastante este anúncio no dia de ontem. Um dos principais pontos de preocupação do governo e da economia brasileira como um todo é evitar uma demissão em massa, demissões nestes setores que serão afetados pelo tarifaço. Com essas propostas, com as demandas atendidas parcialmente pelo governo federal no plano de contingência, dá para a gente garantir que não teremos um movimento de demissão em massa, que era o grande problema a ser combatido, talvez a grande preocupação dos setores e do governo? Olha, nós estamos vivendo uma economia que está celebrando o tempo todo o pleno emprego ou quase pleno emprego. Tá? Então, quando a gente olha no macro, nós estamos vivendo uma situação de dificuldade de atrair e reter talentos. Essa é a realidade prática. Quando a gente vai no micro, aí você tem que fazer uma análise diferente. Empresas que poderão ser mais impactadas e vão ter que ajustar a sua folha de qualquer maneira. Ou seja, mesmo que esse auxílio emergencial ele venha a atender parte dessas necessidades das empresas mais expostas, nós não podemos deixar de considerar o seguinte: se você não tiver pedido em carteira, se você não tiver como produzir e vender, ou vender para produzir, você vai ter que fazer um ajuste. Isso é inevitável. Ninguém produz para estocar. Então, é importantíssimo resgatar
as relações com os Estados Unidos, trazendo para um nível adequado e compatível com aquilo que está sendo aplicado a outros países, independentemente da nossa concordância ou não. Acho que não tinha nenhuma razão econômica para o Brasil ser punido como está sendo punido, mas ajustes sempre terão. Agora, esses ajustes, eles são muito dolorosos para as empresas, muito dolorosos, porque ninguém quer perder as pessoas que trabalham lá. É só uma pessoa que pensa de maneira diferente que pode imaginar que alguém tem satisfação em demitir alguém. Agora, se você não consegue ter capacidade de vendas, porque o mercado se fechou, compatível com a sua capacidade produtiva, algum ajuste vai ter que ter, infelizmente. Portanto, as medidas de flexibilização da questão do emprego, como foram adotadas durante a pandemia, são muito relevantes. Não é que ninguém quer se desfazer, ninguém quer se descartar de pessoas que foram treinadas, motivadas. É muito ruim demitir as pessoas, só no caso, claro, de flagrante erro, de falha ou coisa que o valha. Então, eu não tenho esse temor, mas é óbvio que você não pode garantir emprego se você não tem a garantia do mercado, ou até que você reconstrua outros mercados, o que não se dá do dia para a noite, principalmente naquelas encomendas muito específicas, customizadas, que atendem um determinado pedaço do mercado, com determinadas características, com determinadas regulamentações e especificações técnicas. Então, é muito amplo o quadro de análise, e quando você generaliza, parece ficar simples. Ah, vai demitir? Não, ninguém quer demitir. Até numa situação como a gente está sabendo, as pessoas estão questionando a falta de disponibilidade de pessoas para trabalhar. Nós estamos vivendo aí, celebrado o tempo todo, uma situação, se não de pleno emprego, de quase pleno emprego, dentro do quadro brasileiro, né? Então, é a última decisão que se toma se você não tem outro caminho. Mas seja como for, eu não tenho esse temor. Agora, é óbvio que medidas de suportar temporariamente o impacto não são medidas estruturantes para sempre. O que é para sempre é crescimento da economia, é crescimento dos mercados, é novos clientes, é vendas, que era o que estava acontecendo com a indústria têxtil com os Estados Unidos. E nós não somos o maior ofertador de produtos têxteis para aquele mercado, os asiáticos dominam, mas dentro do nosso espaço nós íamos crescendo. Perfeito, é o que eu comentei durante a manhã, o Fernando, que é um analgésico, mas não é um antibiótico. Resolve o problema, pelo menos momentaneamente, mas a raiz ainda está lá e vai continuar incomodando muito os produtores e executivos brasileiros. Seja sempre bem-vindo à nossa programação. Fernando Valente Pimentel, diretor superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção, a ABIT. Obrigado pela conversa e até uma próxima. Muito obrigado. Ótimo dia, até uma próxima. Agradeço.